Seja bem-vindo! Os vídeos da Mãozinha em Física têm por objetivo tirar aquelas dúvidas e esclarecer aqueles conteúdos que são mais cobrados em vestibulares, provas de exames como o Enem ou na prova da sua escola. Eu sou Ives Urquiza e você está no Física Total. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se. Assim, sempre que um novo vídeo for postado, e muitos vídeos serão postados, você fica sabendo e vem aqui para tirar suas dúvidas. Vamos juntos, fera! Acompanhe essa mãozinha. Fera, quando a gente fala em calor latente, quantidade de calor latente, a primeira coisa que você tem que lembrar é que o calor latente é aquele calor que está associado, que está relacionado à mudança no estado físico. Calor latente, mudança de estado físico. Então, lembra sempre que quando o corpo estiver passando de sólido para líquido, líquido para gasoso, gasoso para líquido, líquido para sólido, se tiver mudança de estado de agregação ou estado físico, a gente está falando de calor latente. Nas substâncias puras, quando há mudança do estado físico, não há variação de temperatura. Muito importante isso. Quando a gente tem uma substância pura, ou varia a temperatura e aí o calor é sensível, ou varia ou muda o estado físico e aí a gente tem calor latente. Quando a gente tem calor latente, a gente experimentalmente percebe que a quantidade de calor que é trocada é proporcional à massa do corpo que está se transformando. A quantidade de calor que o corpo troca é proporcional de forma direta à massa que se transforma. Ora, se é uma relação de proporção direta, a razão entre a quantidade de calor trocado e a massa que se transforma é constante. E é exatamente essa constante que a gente chama de calor específico latente de transformação, ou simplesmente L. Passando esse M para o outro membro, a gente tem então que a quantidade de calor Q é dada pelo produto da massa M pelo calor latente de transformação L. Uma coisa que é importante é que nesta fórmula a massa que aparece é a massa transformada, é a massa que muda de estado físico. Muita atenção e cuidado com isso. E o nome do L vai depender da transformação. Por exemplo, se estiver passando de sólido para líquido, é chamado de fusão. De líquido para gasoso, é chamado de ebulição. De gasoso para líquido é chamado de liquefação. De líquido para sólido é chamado de solidificação. Então, quando ele estiver dando a informação da quantidade de calor específica latente para mudar de sólido para líquido, ele é chamado de fusão. Quando passar de líquido para gasoso, é chamado de ebulição. De gasoso voltando para líquido, é liquefação. De líquido para sólido, é solidificação. Atenção, porque em alguns casos você pode passar de sólido direto para gasoso ou de gasoso direto para sólido. De sólido direto para gasoso é chamado de sublimação. E quando a gente volta de gasoso para sólido, chamam de sublimação alguns autores e outros chamam de ressublimação. Uma coisa que é importante é que se você tiver temperaturas para saber se o corpo é líquido, se o corpo está sólido, se o corpo é gasoso, basta que você compare com os pontos fixos, a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. Se a temperatura do corpo, eu vou chamar aqui temperatura 1,
for menor que a temperatura de ebulição, menor que a temperatura de fusão, significa que ele ainda não passou pelo processo de fusão, ele está antes da fusão, então ele está na fase sólida, ele é um sólido. Se a temperatura for maior que a temperatura de fusão, mas for menor que a temperatura de ebulição, vou chamar aqui temperatura 2, ele está entre a fusão e a ebulição. Entre a fusão e a ebulição, ele está na fase de líquido. Se ele já estiver com uma temperatura maior do que a ebulição, depois da ebulição, olha só, temperatura T3, ele está no estado gasoso. Então, quando o corpo tem temperatura menor que a temperatura de fusão, ele está no sólido. Quando a temperatura é maior que a de fusão, mas é menor que a de ebulição, ele está na fase líquida. E quando a temperatura do corpo é maior do que a temperatura de ebulição, ele está na fase gasosa. Anote isso aí. E aí, fera? Tá claro até aqui? Alguma dúvida? Tá gostando? Então dá o teu like. Esse like ajuda muito o canal a crescer e crescendo eu posso te ajudar ainda mais. Gostou muito? Favorita o vídeo e compartilha nas redes sociais. Vamos juntos, fera! Continue acompanhando esse vídeo. No rótulo da embalagem de um produto importado está escrito: conservar sob temperaturas de 5 graus Fahrenheit a 23 graus Fahrenheit. Se o ponto de fusão desse produto é menos 4 graus Celsius e o de ebulição é 40 graus Celsius, conclui-se que no intervalo de temperatura recomendado, o produto se encontra... Olha, para a gente resolver essa questão, a gente primeiro precisa saber o seguinte: se eu tiver aqui temperatura de fusão e aqui temperatura de ebulição, toda vez que eu tiver uma temperatura T1 menor que a temperatura de fusão, isso significa que o corpo está no estado sólido. Sempre que eu tiver uma temperatura aqui T2 entre a temperatura de ebulição e a temperatura de fusão, o corpo vai estar aqui, ó, líquido. E sempre que eu tiver uma temperatura T3 maior que a temperatura de ebulição, eu vou estar aqui no estado gasoso. Isso considerando as condições normais de pressão, né? Pressão de 1 atm. Para transformar a temperatura, a gente precisa lembrar, e aí olha só, vou colocar o link aqui, ó. Aqui em cima vai aparecer o link para... Isso, vai aparecer o link para a aula de escalas termométricas e transformações. Se você tiver com dúvida, clica aí nesse iCard e você vai conseguir chegar lá, tá bom? Para que a gente transforme temperatura em Celsius está para 5, assim como a temperatura Fahrenheit menos 32 está para 9. Ele dá dois valores de temperatura. Ele fala da temperatura Fahrenheit, que na primeira situação é 5 graus Fahrenheit, e a temperatura Fahrenheit, que na segunda situação ele diz que é 23 graus Fahrenheit. Então, eu tenho que ficar a essa temperatura, dentro desse intervalo. Se a gente substitui aqui, a gente tem que a temperatura em Celsius correspondente dividido por 5 vai ser igual, substituindo a temperatura em Fahrenheit por 5, fica 5 menos 32 dividido por 9. Eu vou ter T sobre 5 dividido por TC sobre 5 é igual 5 menos 32 dá menos 27. 27 dividido por 9 fica menos 3. 5 que está dividindo passa multiplicando. A temperatura em Celsius correspondente é igual a 5 vezes menos 3, menos 15 graus Celsius.
Perceba que esse valor de temperatura é menor que a temperatura de fusão que foi dada para o corpo. Ele diz que a temperatura de fusão é menos 4 graus Celsius. E diz ainda que a temperatura de ebulição é 40 graus Celsius. Perceba que menos 15 é menor do que menos 4. Então, ele começa sólido. Calculando agora onde está o 23, eu tenho que Tc sobre 5 é igual a 23 menos 32 sobre 9. Eu fico que Tc sobre 5 é igual a 23 menos 32 dá menos 9. Menos 9 dividido por 9 dá menos 1. 5 está dividindo, passa multiplicando, então eu tenho que a temperatura em Celsius correspondente a 23 graus Fahrenheit é menos 5 vezes 1, menos 5 graus Celsius. Perceba que também menos 5 é uma temperatura que está abaixo da temperatura de fusão. Esse valor é menor que menos 4 graus Celsius. Esse valor é menor que menos 4 graus Celsius. Logo, dentro dessa faixa de temperatura, o corpo está sempre abaixo da temperatura de fusão. Logo, ele será sempre sólido. Ele vai estar sempre abaixo da temperatura de fusão, então ele vai ser sempre sólido. A alternativa que diz isso para a gente é a da letra A de aprovação. Perceba que a gente precisou apenas transformar de Celsius, de Fahrenheit para Celsius, de Fahrenheit para Celsius e comparar essas temperaturas dentro aqui dessa sequência. Tranquilo? Uma xícara com 200 gramas de água quente é esfriada tendo a temperatura diminuída de 20 graus Celsius. Considere o calor específico da água igual a 1 caloria por grama grau Celsius e o calor latente de fusão do gelo igual a 80 calorias por grama. A quantidade de calor perdida por essa água é suficiente para fundir uma quantidade de gelo fundente em gramas igual a... Para a gente resolver essa questão, a gente primeiro precisa encontrar quanta energia é liberada quando a água diminui a sua temperatura. Ora, quantidade de calor quando tem variação de temperatura, M vezes C vezes variação de temperatura. O valor da massa, 200 gramas. Isso é um dado da questão. Calor específico da água no estado líquido, 1 caloria por grama grau Celsius. E a variação de temperatura é uma diminuição de 20. Fazendo essa conta, você encontra menos 4.000 calorias. Atenção, o sinal de menos indica que a água cedeu ou perdeu 4.000 calorias. Quando ela perde, muda dessa energia da água para outra coisa. E essa coisa, ao receber essa energia, vai considerar a energia positiva. Quem está perdendo, negativo. Quem está recebendo, positivo. O gelo recebe, então ele recebe na forma de 4.000 calorias. E eu quero saber que massa eu consigo transformar se o calor latente de fusão do gelo é 80. Ora, para encontrar essa massa, o 80 está multiplicando, vai passar dividindo. Eu tenho então 4.000 dividido por 80, simplificando aqui é o mesmo que 400 por 8. Então a massa que vai derreter, considerando que o gelo já está fundente, ou seja, o gelo já está na temperatura de fusão, a massa é de 50 gramas. A alternativa que diz isso para a gente é a da letra A de aprovação. Aprovação que é seu destino, fera. Vamos juntos. Calcular a quantidade de calor necessária para fundir 250 gramas de gelo a 0 graus Celsius e elevar a temperatura da água resultante até 20 graus Celsius. Bom, para resolver essa questão, eu preciso pensar que a quantidade total de energia que vai ser recebida
que eu preciso para derreter a água e aquecer o gelo, é uma quantidade Q1 de calor latente, já que eu estou derretendo o gelo, e uma quantidade Q2 sensível, já que eu estou aquecendo a água. Agora, um cuidado, perceba que as unidades estão incompatíveis. Eu tenho a massa em gramas e tenho a unidade de massa, tanto no calor específico sensível quanto no calor latente de fusão, em quilogramas. Então, eu preciso transformar essa massa, que foi dada como 250 gramas, para a correspondente massa em quilograma. Lembra que quilo tem 1000, então quilogramas são 1000 gramas. Como o grama é menor, para passar para quilograma eu vou dividir por 1000, então eu fico com 0,25 quilogramas. Agora ficou fácil. Q1 é latente, então é massa que multiplica calor específico latente. Q2 é sensível, então é massa vezes calor específico sensível vezes a variação de temperatura. A massa de água é a massa de gelo que se transforma, então eu posso colocar em evidência, multiplicando aqui L e multiplicando aqui Czinho ΔT. A massa é 0,25. O calor latente 336, mais o calor específico sensível 4,18. E a variação de temperatura eu quero aquecer até 20, então é de 0 até 20, 20. Eu vou ter então que 0,25 fica multiplicando 4,18 vezes 20, confere aí, fera, dá 83,6. Quando eu somo o 83,6 com o 336, eu fico 336 mais 83,6. Isso vai dar aqui ao todo 419,6. Multiplicar por 0,25 é a mesma coisa que dividir por 4. Se eu fizer esse cálculo aqui, a quantidade total de calor vai dar 104,9. Como é aproximado, das alternativas, a mais próxima é 105 kJ. De novo, quando eu faço essa conta aqui, 336 mais 83,6, eu fico com 419,6. Multiplicar por 0,25 é a mesma coisa que dividir por 4. Então, 419,6 dividido por 4 dá 104,9 ou aproximadamente 105 kJ. A alternativa que diz isso para a gente é a da letra C. C de coisa fácil, tranquilo demais. E aí, fera, tranquilo até aqui? Conseguiu entender o vídeo todo? Já deu o seu like? Não? Poxa, fera, dá aquele like, isso dá para reforçar aqui o canal. Se gostou muito, compartilha esse vídeo com teus amigos e chama ele para o canal. Lembra, a gente vai estar sempre cheio de vídeos novos aqui para ajudar você em sua preparação. Agora, fera, se você quer de fato uma preparação completa, vem conhecer meu site www.fisicatotal.com.br, o maior site de ensino de física da internet brasileira. Lá você vai ter, além de 400 vídeos com aulas cobrindo todo o conteúdo de qualquer vestibular ou Enem, ainda mais de 1000 exercícios resolvidos, listas semanais que tem roteiro de estudos, que tem material com resumo, questões de aplicação e exercícios exclusivos com a mesma metodologia utilizada no Enem. Temos turmas para medicina e nelas faremos aprofundamentos específicos. Fera, é o maior canal e o maior site de ensino de física da internet brasileira. Só está faltando você lá. Vamos juntos, fera. Esse é seu ano. Lembre que você pode.